uma falta de respeito, um completo descaso, o que a emissora que transmitiu Grêmio e Palestino ontem com o time do Grêmio e até com o consumidor, o assinante. A gente está aqui para falar do narrador, deixa eu até pegar o nome dele aqui, que eu não conhecia, Leandro Bolles, com comentários de Celso Cardoso, tá aqui, tá? Gente, a gente vai falar disso que eu considerei uma completa falta de respeito. O cara não sabia os nomes dos jogadores do Grêmio. Confundia jogadores assim, ó, que a única coisa que tinham em comum era a cor da pele. Eu, particularmente, como assinante, como gremista, eu me senti desrespeitado pela senhora Paramount Plus ontem. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo daqui a pouco, depois da vinheta. Vocês que já estão por aí, meus amigos, já deixem aqui nos comentários. Quem assistiu o jogo com a narração pela Paramount? Concorda comigo? Tava difícil, né? Tava difícil. Esquece de deixar o like no canal, no vídeo. E se tu caiu aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque aqui, cara, a gente vai sempre defender o Grêmio em primeiro lugar. Porque quando vem essas transmissões, essas coisas do centro do país, é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. E hype aí também para chegar num público maior, tá? Me ajuda. Faltam bem pouco pra gente chegar nos 20 mil inscritos, eu conto muito com vocês. Gente, o senhor Leandro Bolles, narrador da Paramount Plus ontem no jogo Grêmio Palestino, ele passou o tempo que o Gabriel Mack ficou em campo inteiro chamando ele de Amuso de Gabriel Mack. Ele não sabia os nomes dos jogadores do Grêmio, a não ser o do Martin Bright White. Tá? E o do Everton, é óbvio, tá? Tipo, tá bom, ele sabia do Pavon, mas jogadores como Noriega ele não sabia nome, Vieri, Pedro Gabriel ele não sabia nome. Ele sabia o do enamorado também, que o enamorado acho que ele decorou. Mas metade do time do Grêmio ali, Léo Pérez ele não sabia nome. Tá? Enfim, foi uma tristeza sem tamanho. Tá? Uma tristeza. Trocando o nome assim, ó. O jogador, claramente, o Gabriel Mack no meio ou na ponta direita, ele... Ah, vai o Amuso. Cara, minha esposa tava vendo o jogo comigo, tá? Ela não é adepta, assim, de futebol que nem eu. Ela assiste porque eu tô ali assistindo para trabalhar e ela tá junto. Ela falou, mas meu Deus, que horrível que tá isso daí. Cara, não acerta o nome nenhum. Minha esposa sabe quem é o Amuso, cara. Minha esposa sabe que o Amuso fica lá na ponta esquerda, lá em cima. E por que eu bato nessa tecla, gente? Porque, vamos lá, a gente paga um streaming, tá? Um valor razoável de streaming. Pode não parecer muito pra ti, que vai, mas são R$ 34,90 por mês para Paramount Plus. O catálogo da Paramount é limitadíssimo, tá? Eu assinei para ver o Grêmio só. Tá? Eu só assinei a Paramount Plus para ver o Grêmio. E 34 por mês, dá R$ 309 no plano anual. Pra ter esse descaso aí, esse descaso é o quê, cara? Nem só como gremista eu reclamo, agora eu vou reclamar como consumidor. Alô, Celso Russomano, chega aí, vamos conversar. Porque assim, cara, eu duvido que o senhor Leandro Bolles tenha recebido a escala dele que ele ia fazer o jogo do Grêmio 1h30, 2 antes do jogo. A escala normalmente, para quem já trabalhou em veículos de comunicação ou em qualquer lugar, sabe que a escala sai na semana, tu já sabe, ó, quarta eu vou fazer Grêmio e Palestino. Tá. Pô, cara, custa tu estudar os times que tu vai transmitir, porque é óbvio que esse rapaz ele não assiste os jogos do Grêmio. Pegaram ali, fizeram uma folha de Wikipédia, uma folha de Google, pegaram uma inteligência artificial. Como foram os últimos jogos do Grêmio, foram ler lá, cara. O cara não sabia quase nada do time do Grêmio. Para começar assim, ó, vamos lá, razoavelmente, quem acompanha pelo menos 3 jogos do Grêmio sabe que o Amuso não vai estar na ponta direita. E o Amuso estava lá, sendo que a única semelhança, de verdade, a única semelhança entre Amuso e Gabriel Mack é a cor da pele, ambos são negros. Tá? De resto, não tem mais nada. Um tem 30 anos, outro tem 18, enfim. Um tem a barbinha lá do Amuso, o outro tem a cara de menino, tem nada a ver. Nada a ver. Pô, isso é um descaso, cara, pelo menos estuda. Ele só sabia o nome de um jogador do Palestino também. Que era o tal do Alegria, porque o nome se diz, o nome do cara é Alegria. Pô, cara, isso é puta do descaso, velho. Tu vai... Cara, eu sempre lembro de Paulo Andrade, que pra mim eu julgo o melhor narrador. Tá. Paulo Andrade. Ele dizendo, cara, quando ele sabe o jogo, ele estuda tudo do jogo. Ele estuda tudo do jogo. E olha a diferença, cara. O cara não se prestou a assistir um videotape nos melhores momentos do Grêmio, nada. Tá. Não dava nem, sei lá, meu. Eu lembro que uma hora teve um lance na área ali, que o Noriega jogou para escanteio,
ele teve a pachorra de dizer: o cruzamento na área e quem afastou foi o jogador do Grêmio. Pô, cara, assim, ó, velho, como consumidor, como gremista, eu me senti desrespeitado e eu fiquei puto, assim, cara. Eu sou mais pragmático, eu não gosto de valorizar que a emissora que está transmitindo, até para não sintonizar YouTube, porque como eu fico nas redes sociais durante o jogo também, tem que fazer conteúdo pro meu Instagram, às vezes pro Twitter e tal, e pro TikTok, eu fico com o celular ali, então eu não sincronizo nenhum YouTube e vou com a transmissão que tá ali, cara. Mas daí, com todo o respeito, me entrega uma transmissão porca dessas. Porca. E eu não tô nem falando da qualidade, que eu não vou entrar no mérito ali, cara, do senhor Leandro Bolles e o seu Celso Cardoso, que era o comentarista. Porque assim, ó, talvez fosse um jogo do Corinthians, ele soubesse tudo, cara. Soubesse até da unha encravada do Memphis Depay. É time do eixo, ele acompanha mais, mas, cara, sai tua escala, pelo menos estuda, velho. Olha aqui, ó, eu vim fazer o vídeo, eu não sabia o nome do narrador. Eu, pelo menos, me dei o trabalho de digitar e tentar saber quem que era o apresentador, o narrador do jogo, o narrador da Paramount Plus. E o nome do comentarista, o Leandro Borges e o Celso Cardoso. É o mínimo que o cara que é o profissional tem que fazer. E ele é jornalista, tá? Acredito eu. E o narrador tem formação em jornalismo também, tá? Cara, é o mínimo do trabalho para te entregar uma coisa decente para quem tá pagando pela tua assinatura. Uma coisa decente para os astros do espetáculo que estão lá dentro. Tá? É o mínimo do mínimo do mínimo, cara. Agora ali, vamos perguntar. Se, por exemplo, o Grêmio resolve colocar, sei lá, o Thiaguinho. Ele ia saber quem era Thiaguinho? Ele ia saber dizer o que o Thiaguinho não entrou, tá? Ele ia saber dizer o que o Thiaguinho fez? O que o Thiaguinho faz, eu não boto nem o Luiz Eduardo nessa, que o Luiz Eduardo começou o jogo e quando eles olham a escalação, eles pesquisam lá, tá? Eles dão uma googleada pro negócio antes ali e imprimem as folhas, que eu sei como é que funciona uma transmissão. Mas daí o reserva o Thiaguinho, ele vai saber que o Thiaguinho bateu um pênalti de cavadinha na Copa do Mundo Sub-17? Ele sabe que o Thiaguinho é uma promessa que já teve proposta do Como? Eu duvido, cara, eu duvido. O maluco não sabia nem quem era o Gabriel Mack, quem era o Amuso. Pô, eu fico chateado, cara. Eu fico chateado com essas coisas mesmo. Porque assim, ó, vocês podem ter o máximo de reclamação de mim aí, cara, falar qualquer coisa. Às vezes que eu sou azedo, às vezes que eu não concordo com a opinião de vocês, às vezes que eu dou uma opinião que vocês não concordem, e tá tudo certo. Mas uma coisa que nunca ninguém vai poder me acusar de ser é que eu não estudo para fazer meus conteúdos. Tá? Que eu não estude para fazer meus conteúdos, que sempre que eu vá criticar, vá falar, eu sempre traga um embasamento e trago alguma coisa e cite o nome das pessoas aqui corretamente como elas merecem ser tratadas. E se eu entrego isso, eu espero isso como mínimo de trabalho, porque é o mínimo, cara. Um jornalista estar bem informado, assim como eu faço e como eu gostaria que o senhor Leandro Bolles e o Celso Cardoso fizessem na transmissão da Paramount Plus, é o mínimo do mínimo de respeito com o consumidor, com o torcedor e com os atletas em campo. Quero saber a opinião de você sobre isso. Deixa aí nos comentários, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto, tá? Um abraço para vocês, até a próxima.